Olá, gente! A aula hoje é sobre Guerra Fria. Guerra Fria é um tema um tanto interessante para a gente pensar o Brasil hoje, né? Porque é muito comum você fazer alguma crítica ao governo e te chamarem de comunista, você não valoriza a bandeira do Brasil, não é muito comum isso acontecer? Então, hoje a gente vai estudar a Guerra Fria, mas a gente vai fazer um aprofundamento teórico sobre o que motivou a Guerra Fria, qual foi o princípio ideológico que fundou esse conflito. Então, para entender esse tema, a gente precisa voltar lá na Revolução Francesa, onde a gente vai conseguir enxergar, como a construção teórica de Rousseau e Locke vão orientar, vão determinar todo o pensamento político do mundo ocidental. Sabemos que o iluminismo foi a formulação teórica da Revolução Francesa. Sabemos que Rousseau e Locke são teóricos iluministas. Aprendemos também, mas não vamos aprofundar hoje, que Edmund Burke foi um teórico conservador que surgiu no final da Revolução Francesa questionando o que Rousseau e Locke escreveram. Mas hoje a gente precisa entender o que pensava Rousseau e o que pensava Locke para influenciarem tanto o mundo que nós vivemos hoje. Vamos entender? Os dois são considerados teóricos contratualistas e estão buscando a origem do Estado. Origem histórica? Não. Eles estão investigando o motivo pelo qual as pessoas, em algum momento das suas vidas, tinham plena liberdade e pensaram assim: não queremos mais essa liberdade, não vale mais a pena essa liberdade toda. Preferimos abdicar dessa liberdade plena para obedecer ao Estado. Agora, como seria construído esse Estado? Vamos ver. Então, na cabeça do Rousseau, no estado de natureza, que é o exemplo hipotético dele, as pessoas, ele está idealizando, as pessoas, elas viviam em paz, na mais absoluta paz, porque a propriedade era coletiva e a liberdade também. Então, a partir do momento em que alguém tem a ideia de cercar o seu pedacinho, surge a propriedade privada. E a propriedade privada vai ser a causa da origem das desigualdades entre os seres humanos no planeta, na cabeça do Rousseau. Então, para ele, o estado de natureza era um ambiente de paz, porque a propriedade era coletiva, a liberdade também era coletiva, e quando surge a propriedade privada, surge a necessidade das pessoas formarem um corpo político para estabelecerem a vontade geral. É a vontade de todo mundo, professora? Não é a vontade de todo mundo. A vontade geral significa que as pessoas vão entender que é necessário verificar o que é bom para a sociedade, para o corpo político. Agora, na cabeça do Locke, no estado de natureza, havia possibilidade de conflito, possibilidade de guerra, porque todo mundo tinha direito a tudo. Então, seria necessário abdicar dessa liberdade, desse direito a tudo, para que existisse um Estado com poder político questionável e revogável, e esse Estado deveria garantir a propriedade privada e a liberdade individual. Tá? Por que é bacana vocês entenderem isso? Porque o Locke, ele está fundando, ele está determinando, na Revolução Francesa, o que vai ser o pensamento liberal no mundo ocidental a partir daquele momento. E o Rousseau, ele está lançando as bases do que será construído no futuro pelos socialistas. E no caso da aula de hoje, os socialistas científicos, que no caso, quem funda isso é Marx e Engels. Por que é muito interessante entender esse processo? Para você não sair por aí falando que a União Soviética era comunista. Gente, a União Soviética não era comunista porque lá existia um Estado orientado pelo princípio da ditadura do proletariado para impedir a contra-revolução da burguesia. Então a União Soviética não alcançou o momento de propriedade coletiva e liberdade coletiva onde não havia necessidade do Estado. Que isso a gente entende como comunismo. Tá? Agora, quando a gente para pensar no que Rousseau produziu, a gente consegue entender que na formulação teórica dele, a proposta dele é de que só as pessoas viveriam bem somente se acabasse a propriedade privada. Então, naquele momento de existência da União Soviética, ali a gente não tinha ainda esse ambiente de plena paz entre as pessoas porque não tinha propriedade privada. Muito pelo contrário, havia um serviço de perseguição, de censura a quem pensasse diferente.
Tá? Então não tinha liberdade de pensamento, liberdade ideológica, assim como não existia nos países organizados de acordo com o pensamento capitalista durante a Guerra Fria. Então a censura, ela esteve presente nos dois lados. E isso é importante vocês saberem. Tá? É importante vocês pensarem, porque quando vai acontecer a queda do Muro de Berlim, né, a queda do Muro de Berlim foi fundamental para a reorganização da nova ordem mundial, para a reorganização do mundo ocidental, que obviamente vai influenciar o planeta inteiro. E quando a gente para pensar na queda do Muro de Berlim, a gente tem uma redefinição econômica e cultural. Quando eu digo uma redefinição econômica, significa que o capitalismo ganhou na Guerra Fria. E ele ganhou com a sua face neoliberal. A face neoliberal no plano econômico é o Estado mínimo. E a face neoliberal no plano cultural significa o multiculturalismo, também chamado de cultura global. Então, para o capitalismo neoliberal, pouco importa os valores cristãos, pouco importa o patriarcado, pouco importa os valores da década de 60 do século passado no Brasil. Importa que a sociedade de mercado, ou seja, o capitalismo, esteja produzindo riquezas e existe uma sociedade de consumo para que o dinheiro circule e maximize os lucros dos empresários. Então, quando a Natura escolhe, por exemplo, o filho da Gretchen, né, Tami Miranda, para representar o Dia dos Pais, e as suas ações sobem na Bolsa de Valores, então, quando isso acontece, você tem a concretização do que eu estou falando. E vale lembrar também que o liberalismo é uma proposta internacionalista concretizada hoje na globalização e no neoliberalismo. Que a globalização no plano econômico é o neoliberalismo e a globalização no plano cultural é o multiculturalismo. E vale lembrar também que quando a gente para pensar sobre... Mas professora, a senhora não acha que Tami não é um homem de verdade? Quem define o que é verdade no capitalismo? Para o capitalismo importa que circule o dinheiro. Então não importa a sua orientação sexual, não importa a sua orientação ideológica. Então, a sua identidade de gênero não importa para o capitalismo. Então, quem vai reivindicar o nacionalismo, quem vai reivindicar os valores cristãos, são os conservadores no Brasil. O pensamento conservador tem sim, no Brasil, a bandeira do Brasil como expressão do que acredita. Gente, qual é a bandeira do neoliberalismo? Qual é a bandeira do comunismo? Vamos voltar um pouquinho na aula? A bandeira do neoliberalismo é a propriedade privada e a liberdade individual, porque o liberalismo é uma proposta internacionalista. O neoliberalismo não são nacionalistas. O socialismo, o comunismo são propostas também internacionalistas. Não há nacionalismo. Então, o ponto de convergência entre comunismo, socialismo, liberalismo, neoliberalismo é a internacionalização. A pátria do liberal é a propriedade privada e a liberdade individual. A pátria do comunista é a propriedade coletiva e a liberdade coletiva. Então não fale assim, a bandeira dos comunistas não é a bandeira do Brasil. Não, não é, não vai ser, nunca será. Não adianta. Assim como a bandeira dos neoliberais também não é a bandeira do Brasil. Nunca será. Mas a senhora não acha que o neoliberalismo é ruim? O neoliberalismo, para mim, é ruim no plano econômico, numa sociedade como a brasileira. Porque o Estado tem que olhar para a sociedade, identificar o que atrapalha a meritocracia, o que atrapalha a competição, as profundas e históricas desigualdades que tem no nosso país e cuidar, administrar isso da melhor forma para que as pessoas consigam competir de modo digno e justo. Agora, o neoliberalismo no campo da cultura, ele é muito bom, porque ele te dá liberdade de escolha. Então, toda vez que vocês pensarem assim, mas lá na União Soviética não tinha liberdade, na União Soviética as pessoas não podiam falar o que pensavam. Gente, nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, as pessoas também não podiam falar o que pensavam, e o nome disso é macartismo. Tá? Por quê? Quando em 1945 morre o presidente Franklin Roosevelt e acontece a posse de Harry Truman, o que vai acontecer?
vai ser implementado o Plano Marshall. E o Plano Marshall vai ser uma proposta de ajuda para os países europeus se reconstruírem depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E quando vocês olharem para isso, vocês vão olhar o seguinte: olha, eu vou ajudar vocês a se reconstruírem, mas vocês vão impedir qualquer foco de socialismo nos seus territórios. Tá? Então o que vai acontecer? Vai ser estabelecido um macartismo e vai prejudicar a vida de milhares de pessoas nos Estados Unidos, porque vai estabelecer a censura na sociedade norte-americana. E a gente tem que parar com isso de não só tem censura em Cuba, não. Nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, também tinha censura. No Brasil, aqui na época do capitalismo, com a ditadura militar, também teve censura. Então a censura, ela não é boa em nenhuma circunstância, em nenhum cenário político a censura é boa. Impedir os intelectuais de falarem, silenciar os professores, silenciar os meios de comunicação, isso nunca é bom. Agora, na Guerra Fria não houve derramamento de sangue. Outra coisa importante que vocês devem saber também é que quando a gente pensa na Guerra Fria, a gente pensa também no papel da ONU. E a ONU, ela é criada para suceder, para substituir a Liga das Nações nos países, pelos países vitoriosos na Segunda Guerra Mundial. Então o objetivo da ONU é garantir a manutenção da paz e da segurança internacionais, evitando que com acontecimentos na proporção do tamanho da Segunda Guerra Mundial, para que aquilo não aconteça novamente. Agora, outra coisa importante também, quando a gente para pensar, né, no órgão supremo da ONU, que é a Assembleia Geral, a gente tem que entender que é um órgão deliberativo, intergovernamental e plenário, composto por todos os países membros com direito a um voto cada. E essa lembrança da primeira sucessão ordinária em 1945, até hoje o chefe de Estado brasileiro articula o discurso na abertura dos trabalhos na Assembleia Geral. Então, nesse sentido, a ONU, ela tem o seu foco na segurança coletiva, ela tem que garantir a paz, a segurança internacional, tem que garantir a igualdade e soberania dos povos, tá? Dos seus membros, e buscar soluções pacíficas para os problemas. E também ela é comprometida com o respeito aos direitos humanos, à justiça e ao direito internacional, investimento em desenvolvimento, diminuição da pobreza e desigualdade mundial. Então, toda vez que falam em direitos humanos, direitos humanos são para proteger bandidos. Gente, não falem isso. Porque os direitos humanos, eles existem para protegerem todos os seres humanos. Tá? E a gente precisa fazer uma reflexão teórica, a gente precisa sair do campo do que a gente acha, quando o que a gente acha não tem fundamento teórico nenhum. Porque se você quer muito tornar o que você acha uma verdade acadêmica, você se torne um pesquisador, um cientista, especialista naquela área e vá fazer a sua produção. Mas não fica por aí falando que direitos humanos são para proteger bandidos, porque isso não tem fundamento acadêmico, científico nenhum. Tá? Então vamos lá. No período da Guerra Fria, a ONU esteve virtualmente paralisada pela bipolaridade. No Conselho de Segurança, o veto de uma das superpotências antagônicas era comum, enquanto os debates na Assembleia Geral eram monopolizados por associações regionais. Ou seja, no período da Guerra Fria, a ONU ela também sofreu prejuízo. Então, no pós-Guerra Fria, acontece o contrário. A ONU começa a ter maior possibilidade de organizar os países de modo a evitar o conflito e garantir a soberania dos povos. Tá? Outra coisa importante, né, que existe hoje, que é um grande desafio para a gente, é fazer as populações entenderem que as suas tradições, elas são importantes enquanto memórias. Só que nós não vamos andar para trás. Nós não vamos resgatar o patriarcado da década de 60 no Brasil. Isso não vai acontecer. Tá? Então o importante é a gente olhar para frente, entender o mundo hoje, estabelecer o que a gente gosta ou não e solidificar o respeito e a tolerância à alteridade. Porque é o que pós-Guerra Fria exige da gente. Empatia, compaixão, você olhar para o outro como se fosse você e entender que você não pode estabelecer o que é verdade para o outro baseado no que você acredita. Você não pode obrigar as pessoas a serem nacionalistas como você. Porque uma pessoa neoliberal, por exemplo, que é internacionalista, ela não está nem aí porque você está falando.
E você não pode forçar as pessoas a pensarem como você, né? E isso é muito importante para a gente entender e viver em paz hoje. Porque a alteridade hoje, ela tem voz através dos movimentos sociais de luta por igualdade. As minorias em representatividade hoje, elas têm um movimento de luta organizado através de movimentos sociais. E é justamente a terceira revolução industrial que vai favorecer esse processo. Então, quando a terceira revolução industrial, a tecnologia da informação, é criada uma sociedade em rede, comprime tempo e espaço e coloca pessoas no planeta em contato em tempo real, as pessoas que se sentem prejudicadas, elas vão se organizar. E vão se organizar em movimentos de luta por igualdade. Tá? E um grande exemplo disso é o movimento feminista. Ai, feminismo é doença. Não, doença é você não entender que o mundo mudou e você ficar tentando andar para trás. É você ser reacionário. Porque o reacionário, segundo o filósofo Flávio Vassoler, ele não aceita transformações que até o conservador entende que vão acontecer. O reacionário quer andar para trás. Então, pensa sobre o que você acredita, entenda, né? Pense sobre o que você acredita e entenda que o mundo não vai andar para trás, ele só vai andar para frente. Você não, mas eu não posso forçar a caminhada para trás? Você pode forçar, é só olhar o que aconteceu com o Afeganistão, que na década de 60 tinha um desenvolvimento cultural parecido com o do Brasil. E olha o que aconteceu lá quando eles tentaram andar para trás. Então vale lembrar que a queda do Muro de Berlim, ela é fundamental para entender o mundo hoje. Tá? Então não falem, por exemplo, que movimentos sociais são coisa de esquerda. Tá? Movimentos sociais são importantes para o neoliberalismo, para o capitalismo, para a solidificação da sociedade de mercado, que é o que define o capitalismo. Tá? Então, fazer parte de uma minoria e defender o direito dessa minoria de competir, de ter uma vida digna e justa, não é comunismo, tá? Muito pelo contrário, é dar a essa minoria a condição justa e digna de competição numa sociedade de mercado como é a sociedade capitalista.